Bom, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Pod Office, tá? A gente trazendo aqui vários empreendedores, pessoas de vários segmentos do comércio, do varejo, da indústria. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, um amigaço meu aqui, Júnior Pascoal, da Mais Motor. O Júnior trabalha com carros, né? Ele revende carros top de linha, carros de marca premium, carros de luxo. E trazer aqui para a gente conversar, mostrar a história dele, mostrar a trajetória de vida, de empreendedorismo, né? Então eu sempre falo que empreendedorismo não é trabalhar por conta, é outra coisa. O Júnior vai estar destrinchando aí com a gente e vai contar um pouco da história dele, de como que ele começou, como que ele entrou nesse segmento de carros de luxo. Então a gente vai tocando o barco aqui, conversando com vocês, mas desde já eu peço que vocês sejam um dos patrocinadores do nosso podcast, tá? E as cotas são baratas, tá? Não é cota cara não. A cota é o seu like, a sua curtida e o seu comentário aqui pra gente, para que o YouTube divulgue ainda mais esse conteúdo se você achar relevante. E no final vai ter uma surpresa para vocês. Júnior, obrigado, né? Júnior Pascoal, você chama de Pascoal, obrigado por você ter disponibilidade do seu tempo para a gente fazer esse bate-papo, falar aqui com a nossa audiência. Legal. E você trazer o universo do empreendedorismo em vários segmentos. Então, já falei aqui com pessoas da indústria, pessoas do segmento de beleza, vários. E carro, não tem como não falar de carro, né? Todo mundo, em tese, é seu cliente, né? O brasileiro gosta de carro, né? Gosta de carro, né? O brasileiro, eu acredito que é um um povo que mais ama carro, né? Então, esse perfil do brasileiro de gostar de carro é bem bacana, né? E eu agradeço o convite de estar aqui no Pod. Augusto, é um prazer comigo viver esse momento inédito na minha vida. Esse momento lindo. Muito bom. É coisa diferente para mim. Isso aí. Não foi algo assim premeditado por mim, mas eu estou gostando dessa ideia de fazer uma gravação, falar um pouco da minha história, falar um pouco do que é a minha trajetória. Então, que você é bem ativo nas redes sociais, aliás, sigam o Júnior lá no Instagram, né? @maismotorbr. @maismotorbr. O Instagram dele é muito legal, ele coloca lá uns conteúdos sobre os carros, como que ele, quando ele faz aquisição, tira muita dúvida do pessoal, faz caixinha de pergunta, cara, é uma interação bacana e é o próprio Pascoal que faz, tá? É muito bacana mesmo, mano. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela sua disposição de tempo aqui. Sempre que precisar, estou à disposição. Que bom. Então, me dá um carro. Não pode escolher, pô. Fica tranquilo. Nave lá é o que não falta, né? Mas me conta aí, como é que você começou? Me fala do começo. O Pascoal, como é que ele começou? Como é que ele olhou e fala, cara, melhor, qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego na vida foi com 11 anos, né? Que hoje isso seria um cúmulo, né? Uma criança de 11 anos começar a trabalhar. Eu fui auxiliar de funileiro. Comecei trabalhando como auxiliar de funileiro. Já no universo dos carros, já? Carro, ali ajudando a fazer alguma reforma. Naquela época, né? Era Fusquinha, Passat, Variant, Brasília. Essa época, que ano? Tipo 1992. Já estamos entregando a sua idade aí. Mas não tem problema. Tá tudo certo. É uma história muito bacana. Não tem dúvida. Eu aprendi, mas devido a eu tinha vários amiguinhos na época, jogava bola, soltava pipa, etc. Criança normal. Eu voltava da escola, almoçava e tinha que trabalhar, né? Mas eu abandonei o emprego para ir nadar no rio. Aí quando eu voltei no outro dia, eu falei, não precisa vir mais. Já deu, né? A primeira experiência, né? Foi. Responsabilidade. Puta de um sol, queria brincar, né? Criança. Mas foi bem bacana. Aí nessa época, meus pais mudaram de São Paulo para o interior de Minas, né? Próximo de Monte Verde. E ficamos lá um período. E depois, retornando para São Paulo, esse foi de fato o meu primeiro emprego, trabalhando numa loja de carro. Quantos anos? Nessa época eu tinha de 13 para 14 anos. Já adolescente. Já. E eu queria trabalhar, né? Mas você sempre teve essa coisa com carro mesmo? Sempre gostou? Ou calhou de ser... Calhou. Essa é a realidade. Calhou de eu entrar no ramo de automóveis aí. E foi meu primeiro emprego foi numa loja, né? Um tio meu tinha uma loja de carro
E meu pai um dia foi fazer uma visita para ele e eu estava junto e ali papo vai, meu pai, você não quer dar uma oportunidade pro meu filho, trabalhar e te ajudar, não precisa nem pagar nada, aí meu pai falava, pagar nada é complicado. Mas é pai, né? Que a gente, né? O pai falava, que a gente, né? Mas tudo bem, aí pegamos e ele falou, você quer trabalhar? Eu quero, você vai ajudar a lavar carro. Eu falei, tá bom. Aí comecei a ajudar a lavar carro. Lavava carro todo dia, das 7 até o meio-dia, meio-dia e meio. Lavava todos os carros da loja, aí depois, no final, no período da tarde, tinha carro para lavar, o carro para limpar, fazer uma higienização e eu ajudava, lavar motor, etc. E fui indo. Isso aqui já em São Paulo? Já que lugar? Em São Paulo. Que lugar? Zona Leste? Sul de São Paulo. Zona Sul. Zona Sul. Eu sou da Zona Sul de São Paulo. Né? Nasci na Zona Sul de São Paulo, sou de lá. Uhum. E aí a minha trajetória começou assim, lavando carro. E num período eu comecei a entender que o pessoal começou a precisar de trabalho dentro do escritório. Então, meio período eu lavava carro, no segundo período eu ou ia ao banco, que eu amava, ou ia para o centro, né? Aquela coisa de boy. Né? Serviço de office boy, né? Eu queria ser boy, né, também, office boy. E sair, né? Paquerar as menininhas. Ficava andando, né? Sim. Porque naquela época era ônibus, pegava o passe, andava a pé, comia um cachorro quente, aquelas coisas. Mas era isso moleque. mesmo, né? Exatamente. Mas eu gostava, cara, era uma coisa assim, eu comecei a interagir. Uhum. Então, quando o cliente chegava na loja para poder olhar um carro, eu tinha vários, não era vendedores, mas pessoas que consignavam os carros. Isso eram já que senhores. E eles não tinham muita disposição a querer atender clientes. Ele estava ali para vender o dele, né? Ele não estava ali para fazer Exatamente. A venda. Não era um vendedor profissional para que ele fizesse a venda. Boa, vendedor profissional. E aí eu estava ali, sempre limpando os carros e eu olhava assim, ninguém olhava para o cliente ficava olhando o carro, olhava outro. E aí eu perguntava, tudo bem, bom dia, senhor... gostaria de alguma informação? Eu falava, quanto que é esse carro? Aí eu fazia o quê? Eu saía de onde eu estava, perguntava para o pessoal, o que é aquele carro? O que ele é? É assim? É assado? Vai lá, tá. Aí voltava para o cliente fazer assim, assado. Aí o cliente fazia outra pergunta, eu voltava para eles e fazia outras perguntas, e o cliente foi indo. Aí eu comecei assim, interagir com o cliente, aí começaram a me dar a oportunidade de atender cliente. Mas sem ser comissionado. Sem ser comissionado. Você te deram e falou, não, pode começar a atender aí. Aí eu... Manda pra cá. Isso. Só que aí eu comecei realmente a me interessar pela venda. Uhum. Aí montamos uma tabela, né, de estoque, que não tinha... Porque quando eu comecei a trabalhar, a era do computador chegou. Porque a gente está falando de 93, 94. Começou a ser acessível para o público em geral. Antigamente, só as grandes empresas mesmo, só... Eu lembro que quando eu fui contratado, eu fui para também mexer no computador. Fazer documento, fazer planilha. E eu lembro que... Foi quando popularizou o Windows, essa coisa do Word, na Excel. Época do Windows. E eu comecei a fazer isso, a estudar a computação. Primeira vez que eu fui, o professor, ele tinha que pagar em dólar para ele, na época, para eu aprender. E eu comecei a aprender. Ele falou, mexe aí, vai fazendo. Primeira ou segunda vez que eu fui mexer no computador, eu já entrei na BIOS da máquina, já deletei tudo. Cara, você apagou tudo. Estranhei bem. Mas fica tranquilo, eu instalo tudo de novo. Relaxa. E vamos lá. E aí eu comecei essa trajetória dentro dos carros, aprendendo a atender cliente. Aí eu oferecia um test drive para o cliente. Naquela época não era um test drive. Quer dar uma volta no carro? Quer dar uma volta no carro, boa. Depois o pessoal gourmetizou a coisa, test drive. Vamos fazer o teu. Porque na verdade as concessionárias não tinham isso, né? Era somente carro top premium. Eu tô falando porque é o que eu lembro dessa época. E normalmente quando você ia numa agência de bairro, uma agência menor, o cara, não, vai dar uma volta. Isso. Aí as concessionárias acho que começou a perder, né? Porque, eu posso dar uma volta na concessionária de bairro, não posso dar na sua. Exatamente. Aqui numa marca tal. Os caras, não, vamos sim, mas não é uma volta.
test drive. Test drive. Mas eu gostava, eu começava a atender os clientes, explicar do carro numa volta. E isso foi. Aí você começou aí você começou realmente a tomar gosto. Comecei a tomar gosto e aí eu parei de lavar carro. Aí eu não lavava mais carro, eu ficava o tempo integral, eu contratar outra pessoa. Inclusive eu que fui o contratante da pessoa, porque eu comecei a ser auxiliar administrativo dentro da empresa. E como era meu tio confiava muito em mim, muito. Então tudo que passava ali eu comecei a tomar conta. Começou a te dar mais Então a responsabilidade da empresa, não financeira, mas parte ali administrativa. Você ficou na frente ali, né? Na frente ali. Eu que aprovava os créditos, eu que fazia o cadastro, que naquela época você preenchia a mão. Lembro. Depois montamos um esquema lá de preencher direto no computador, um programinha, e assim foi. Comecei essa minha trajetória de início. Isso até que idade? Nesta empresa eu fiquei até 2002. Então foi dos 14, 15 até os... eu lembro que era de 94 até 2002. Ficou um tempo legal, 8 anos, né? Tentei sair, não consegui. Não deixaram? Será bom? Não, isso e... Eu lembro que uma vez eu queria tanto trabalhar num banco, né? Eu queria ser bancário. Na época, década de 90, quem não queria trabalhar em banco, né? E aí eu consegui. Conseguiu? Eu consegui um gerente que me deu a oportunidade de trabalhar no banco. Não financeira, a BN na época, né? Uhum. E aí, só que na hora ali o Gerson, que era o gerente, falou, pode vir, conversei. Só que aí ele foi conversar com o meu tio e ficou um clima meio ruim. E no final não fui. Tudo bem, não fui, eu acho que... Fez bem, né? Fiz bem. Fez bem, né? Fiz bem, porque eu acho que se eu fosse bancário eu não estaria bem hoje. Verdade, já tinha sido substituído. E aí eu comecei essa história do carro, aí eu recebi uma nova proposta para ir embora, para uma loja sendo gerente. Aí eu já comecei a mudar tanto a aquisição do salário. Porque aí você já entendia toda a operação, né? Entendia toda a operação. Toda a operação, desde a venda, aí também você... E os carros em si? Como é que... Porque, por exemplo, o bom vendedor, ele tem que conhecer o seu produto de trás para frente. E mecânica não é uma coisa, digamos assim, simples. Como é que você fez para começar a entender ali por exemplo, o cara chegar, esse carro é 4 marchas, esse aqui é 5 enfim, vender o seu produto? Porque tem que entender um pouquinho de mecânica, né? Isso é legal você falar. Não é naquela época, o pessoal fala lábia de vender. Não, o cara realmente conheceu o produto mesmo, né? Naquela época não existia laudo, essas coisas, era no olho. Verdade, muito olho. Bem lembrado, porque o pessoal de hoje está acostumado com o laudo, está acostumado com a vistoria, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente e tal. Isso. Naquela época, esquece, você tinha o cara de frente mesmo, o vendedor, Exatamente. né? Era uma coisa muito de confiança, né? Muito de confiança mesmo do cara. E os caras têm um olho que você fala, o cara olha aquele carro, não, bateu aqui, mas como é que o cara vê, né? Eu tenho até hoje eu tenho essa sensibilidade de olhar o carro. E sabe, porque eu te vejo lá embaixo quando você está gravando com os carros lá, eu vejo. Aí eu comecei a ensinar, a aprender com quem já sabia. Eu modelava eles e aí aqui você olha assim você olha, aqui ó, se tem ar, se não tem ar, se é trio elétrico, naquela época era... Me chamou a atenção o que você falou agora, modelar. Modelar, né? Isso é uma palavra bem importante, é um insight bem importante, porque você não é copiar, modelar. O que a gente quer dizer? Quando eu vejo alguém em um lugar em que eu quero estar, eu modelo aquela pessoa, eu não copio. Isso. Então tem uma diferença grande e me chamou a atenção isso agora. É legal porque, como qualquer ser humano, tem as suas coisas boas e suas coisas ruins. E você adapta, você joga, você coloca aquilo de melhor para você. Exato, ou melhora, porque é verdade. O tempo vai mudando também, né? Por exemplo, tinha uma época quando surgiu o Gol Bolinha, né? Na geração ali da década de 90. Uhum. Então esse Gol ele dava muito problema no túnel, que rachava o túnel. Então você teria que saber se aquele túnel estava rachado, porque na vistoria de um seguro aquilo não seria aprovado, teria que soldar, etc. Então eu fui aprendendo isso, essas malícias de saber se o cliente estava sendo honesto com a característica do carro, naquela troca, ou se ele estava ali... Porque também você tinha de tudo ali, né? E era muito bom que a sensibilidade, eu gostava da sensibilidade. O motor hoje é tudo tranquilo, mas antigamente você tinha que
dar aquela acelerada no carburador, que ainda, na injeção. Na verdade foi a transição, né? Do carburador para injeção, não é isso? É isso, né? Estou falando porque era EFI, MPFI, então mudou, era injeção de um bico, né? Era injeção eletrônica. Isso, que foi os primeirão, que foi o corrige a emissão de... essas áreas o Gol GTI, né? 90, o famoso Gol GTI. Foi o primeiro. E foi assim que eu fui pegando a aprendizagem com o pessoal e fui me aperfeiçoando e fui seguindo. E nisso eu fui criando também bastante conexão com o pessoal dos bancos, naquela época fazer o credenciamento, etc. Assim, você tinha que ter muita confiança, né? Porque também hoje está tudo online, então o cara pesquisar a tua vida financeira, ele faz num clique. Antigamente não, né? Pegava o telefone, 3, 4 telefones, os caras tinham um sistema interno que... Fazia em loco. Em loco era você ir até a casa do cliente ali, você mora aqui mesmo? Mora aqui mesmo. Ia lá, pegava informação pessoal. Hoje não existe isso. Não, hoje é tudo num clique, né? Isso é muito. Acho que nem faz mais isso os bancos, perde tempo com isso, porque tem todo um programa que dá para ele tudo na mão. E você foi fazendo essa rede de relacionamento, foi se inteirando, então você conheceu o processo de trás para frente. Tudo. Eu ligava pro pessoal dos bancos, pode aprovar que é meu amigo, mesmo que o cara tivesse com uma restrição. Daí, eu falei, eu garanto para você que ele vai pagar. Existia essa confiança. Isso eu gostava muito, que era muito gratificante, porque a minha palavra tinha peso num fechamento. Numa negociação dessa, né? E para o cliente, então, é super satisfatório, né? Esse cara se sente acolhido, né? Fala, meu cara tá dando um aval aqui, o cara tá me bancando, em tese. É engraçado, né? Que chegou o caso de eu ficar com um carnê do cliente comigo na loja. Falo, todo mês ele tinha que vir ali pagar. Honrar o compromisso. Se esquece hoje, né? Não, infelizmente, né? Hoje em dia, até com contrato tá difícil. Palavra, eu venho do carro a vida toda. Eu vejo o pessoal, vou falar com a minha mulher, eu pensei bem. Enfim, eu recebo negócio de a pessoa dar a mão para você, falar assim, negócio fechado. Depois de 2 dias a pessoa chega assim, fala assim, quando é que eu posso pegar o carro? A hora que você quiser. Quer ficar com ele agora? E a pessoa, depois de 2 dias, fala assim, que minha mulher, que meu, não sei, assunto. Eu falo, cara, que triste. É triste para o ser humano entender o comprometimento que é uma palavra. Quanto que pesa uma palavra, né? Eu sou disso, porque eu tenho referências de pessoas da minha família, um tio, que ele fala, meu pai falava, honra a sua palavra, mesmo que você esteja errado. Então, isso para mim tem muito valor. Muito valor. A credibilidade de um homem, eu acho que está nas palavras. Isso eu gosto e eu honro, cara. Tá nas palavras e junto vem as atitudes, né? Vem as atitudes. Vem as atitudes. Que o fruto disso vai ser visto. Você honrando o seu compromisso, honrando os seus clientes. E aí volta naquilo que eu te falei, que a palavra que me chamou a atenção, que você fala assim, que você estava modelando aquelas pessoas. Então você estava num ambiente correto, né? Dentro de um segmento que, cara, carro é complicado. A gente fala complicado porque, de novo, tem de tudo por aí. Carro é complicado, bastante também. Eu trabalhei, depois disso eu fui trabalhando com outras pessoas, virei gerente de uma loja, tive uma loja de... A gente vai voltar nesse daí, só pegando esse gancho agora que você está falando. Mas você virou gerente, mas carro você consegue entender que as pessoas também são complicadas, né? Junto com isso. Você diz... o vendedor ou quem está comprando? Não, muitas vezes, às vezes, o vendedor, eu acho que ele que nem você falou de palavra, o cara se compromete porque o cara tem um CNPJ, o cara tem um endereço, o cara, que nem você está ali, cara, você dá a sua palavra e vai. Mas eu falo num todo, né? Você pega esse meio, meu... Tá complicado. Hoje tá mais, eu tava pensando hoje sobre isso, Augusto, porque hoje as pessoas têm um acesso muito fácil de tudo. Seja,
uma plataforma, uma tabela. Antigamente tinha um jornal do carro. Verdade, saiu o jornal todo domingo, né? Toda quarta. Toda quarta? Toda quarta saiu o jornal do carro. É verdade, jornal do carro. Toda quarta tinha que comprar. É verdade. A tabela. Mas hoje as pessoas entendem, assim, que sabem do negócio. E assim, eu compro o carro para revender. Claro. Eu compro o carro para ter lucro. Exatamente. Não prejuízo e nem ficar com ele, eu gostei desse carro. Não, eu compro carro e vendo o carro. Ponto. Então eu vou comprar o seu carro com uma margem de venda. Não tenha dúvida disso. Eu não posso comprar seu carro tabela FIP e vender pela tabela FIP. Não tem, então faça o seguinte, mágica. Compre todos os meus carros e venda vocês na tabela FIP. Tá tudo bem, tá tudo comprado. Então não é isso, é o meu negócio, é o meu trabalho. É isso que eu vivo. Disposição de tempo, disposição da sua equipe, que você... A pessoa acha, o cara vende carro. Cara, não vem, o Júnior não trabalha sozinho, o Júnior tem uma equipe, né? Tem uma equipe, tem um trabalho, escritório localizado. Exatamente. Então tem todo esse custo, né? Tem um custo, tem meu trabalho. Cara, eu tenho 30 anos trabalhando com carro. Uhum. Então, eu tenho uma bagagem. É que nem chegar para uma pessoa que tem uma indústria... falar para mas o seu doce está caro. Poxa. Não, você não pode ter lucro vendendo alimento. Chega num shopping. Como é que você faz? É legal isso. Eu falo para você. Todo mundo para o carro, ou não sei, para um outro negócio, chega. Qual o mínimo que você faz no carro? O mínimo. Uhum. O mínimo é o que está no mercado, o que está anunciado. Esse é o mínimo. Chega num shopping, pede um desconto de um terno, de um tênis, peça. Ou no estacionamento. De uma calça, ou de um estacionamento, ou de um hambúrguer. Uhum. Vai lá no McDonald's e fala, eu quero pagar 20 hoje. Não é assim, gente. É um trabalho. Não é porque você trabalha um CLT, você tem um salário fixo, você está vendendo as suas horas. Faça diferente. Fala, chega pro seu patrão, não sei quem quer que seja, e fala assim, eu vou te dar um desconto nas minhas horas de trabalho, tá bom? Você está me pagando 2.000, vou te fazer 1.800. Será que isso vai te fazer falta? Não vai. Vai. Não vai, né? Vai, né? Vai. Então, assim, eu entendo que eu posso chegar num denominador aqui, existe uma margem? Posso, mas não é. Hoje, as margens dos carros de venda não é aquilo que todo mundo imagina. O cara ganha 15, 30 mil num carro. Me mostra onde margem é muito pequena, né? Me mostra que eu também estou perdido, então eu preciso mudar. Porque o que acontece? Aí, pra gente não perder o fio da meada, a gente vai retomar quando você foi para gerente. Na década de 90, a gente teve aquela questão de abertura das importações, né? Que a gente teve o final do governo do Sarney, que era um governo de transição, um governo do Figueiredo para a Nova República. E aí o Collor, ele entrou e todo mundo fala, mas que ele abriu. Não, ele foi obrigado a fazer, porque o Brasil tinha que se abrir para o mundo. Tanto é que os primeiros importados que a gente teve aqui foram acho que foi os soviéticos, o Lada. Teve o Lada, o Niva. Foi a primeira linha que veio, aí depois começou a vir o Audi, que foi pelo pessoal do Senna, e começou a vir o Mitsubishi, veio bastante. Aí eu falei, cara, como é naquela época também adolescente, eu falei, como é que os caras vão viver agora de carro? Porque vai chegar essas máquinas e, cara, o mercado continuou, não mudou. Porque você tinha aqueles carros fora de série, né? Isso. Aqueles carros de fibra, Puma, Miura, né? Que é os carros do Brasil, os carros importados, para quem não é dessa época, você importar um carro na década de 90, você tinha que pagar, não era nem 2, você pagava 3. Então, se o cara quisesse ter uma Mercedes, ele ia pagar o preço de 3 Mercedes. Por conta da tributação. E tinha muito carro usado, né, na época, muita Mercedes. BMW tinha pouco, a gente via pouca BMW, via mais Mercedes na década de 90, né? Tinha Mercedes, BMW também, porque era importação independente. Então, mas... Não existia aquela importação direta do fabricante. Exatamente, as empresas não estavam aqui dentro. Então, e aí eu falei, cara, mas para onde que vai migrar o mercado agora? Cara, depois o mercado se reinventou, os fora de série deram uma despencada, agora estão voltando, né, como peça de colecionador,
e o mercado reaqueceu. Reaqueceu de novo. E mudou, né? Mudou totalmente. Até mesmo aqueles que... os fabricantes daqui que eram os tradicionais, Volkswagen, Ford, Ford, enfim, eles também se reinventaram. Trouxeram, por exemplo, o Volkswagen, trouxeram o Golf. Tiveram que melhorar, né? Porque começou a entrar Mitsubishi, Audi, esses carros... Né? Isso foi bom. Ótimo, né? Foi ótimo. Eu acredito que foi um boom ali que mudou. Foi ótimo. Né? Mas pra gente não perder o fio da meada, você saiu da agência do seu tio e recebeu um convite para ser gerente. E você se sentiu confortável quando você recebeu o convite? Senti. Para ir? Você sentiu segurança? Tanto é que eu fui. Eu cheguei e falei, tem uma proposta assim assado. E aí? Estão querendo meu passe. Ele falou, pode ir, eu não vou cobrir. Falei, então estou indo. E fui mesmo. E o meu trabalho foi bem feito. Consegui. Aí você já estava gerenciando uma loja. Eu gerenciava, vendia, fazia toda a parte da administração com as financeiras, porque o número de financiamento era grande. Era muito. Verdade, bem lembrado. Tinha muito, né? Muito. Eu financiava Estamos falando 60 de que ano, vezes, 72 vezes. Então, é porque isso aí da época de 2002. Então, foi quando o real ele tinha feito aquela equiparação com o dólar. Então, sim, o crédito estava muito... Como é que se diz? Estava barato o crédito, né? Porque o dólar estava quase 1 por 1. 1 por 1, isso aí. 1 por 1, 1 ponto alguma coisinha. Isso. Logo no real ele equiparou. Na verdade, ficou até mais valorizado. O dólar estava 99... olha só, hoje o dólar está 5 e pouco. E o real custava R$1 e o dólar 99 centavos. Então as importações foi lá em cima, nego. É verdade, chegou a financiar em 70 meses. Eu lembro disso. Eu lembro. Eu fiz um bom trabalho. Eram 2 sócios, só que um no meio do caminho quis parar de ser sócio e vendeu a parte para o outro não Zona Sul ainda. Zona Sul. Não animou porque se sentiu meio desgostoso. E aí continuamos trabalhando e aí chegou uma fase que ele falou que ia vender a loja. E aí foi quando eu ofereci essa loja para um outro tio meu. Eu falei, olha, vai vender a loja, você não quer comprar? A loja tinha um fluxo legal. Tinha um fluxo legal. E compramos a loja. Aí eu comecei a ter um sócio, eu fui sócio de 2 primos, mas era muito novo, cara. E eu me perdi um pouco nessa questão de sociedade, em questão de negócio. Eu acabei confiando muito nas pessoas. Eu sou disso. Na verdade eu não sou mais. Eu acreditava. A gente aprende com os tombos, né? Eu acreditava. Acreditava que as pessoas eram igual a mim. Mas você deu um salto de funcionário. Isso. Gerente. Mas a gente fala um salto assim, modo de dizer, porque nada foi da noite pro dia. Não. Disso daí já tinha sido o quê? Quase... 4 anos. Não, mas de que você tinha começado, já tinha feito mais de 10 anos, né? Estamos falando isso, né? Já estava com mais de 10 anos. Uns 10 anos caminhando, né? Então, não foi um salto, não. Não. Deixa eu me corrigir aqui. Não foi do dia para a noite, mas não. Foi um trabalho, foi plantando, colhendo e, enfim... Não, mas até é bom para as pessoas entenderem que realmente a coisa não acontece de um dia para o outro. E quando acontece, o cara cai. E eu imaginava que as coisas seriam do dia para a noite. Eu ficava meio assim, chateado, mas hoje eu entendo que você tem que plantar, você tem que ter calma, você tem que acreditar em você, fazer a coisa crescer. Mas não é do dia para a noite. Não existe. Não tem é como, mágica, né? Não é mágica. É incrível, cara. Uma semente de qualquer alimento que você queira, primeiro ela morre. É que incrível. Ela tem que morrer. Verdade. Primeiro você tem que ela morre. Como semente. Depois o que acontece? Ela vai para a terra. Dali ela começa a ter o quê? Um fruto. Crescer, germinar, né? Vai germinar, vai crescer, vai dar frutos. Criar as raízes primeiro para dar bem fincada ali, né? E depois que ela vai dar o segundo fruto, né, cara? Hoje isso tem como referência para mim, uma semente. Então eu fiquei com essa sociedade, mas não muito tempo.
Uhum. Porque Quanto tempo você ficou de sociedade? Eu acho que eu fiquei no máximo acho que nem 2 anos. Porque eu me decepcionei. E eu não gostei da atitude e aí eu saí, cara. Tá. Eu quis sair. Perfeito. Isso foi um erro meu. Porque não era eu o errado. Mas o ambiente já não tá mais propício para você, né? Acho que não... E eu imaturo e sem pedir assim, opinião de ninguém, eu preferi sair. E fui trabalhar, humildemente trabalhar de carro como vendedor. Uhum. Voltei a ser vendedor. Então a gente pode falar que você foi no platô, quebrou. Isso. E aí você voltou para a origem, recomeçou. Eu não digo nem quebrar, porque... Não, quebrar que eu digo não no sentido de má administração, mas você fala, poxa, não foi, eu tive que dar uma recuada. Recuar. Dar um passo para trás. Recuar. E eu voltei. Eu fui trabalhar na Avenida Europa como avaliador de carros. Oh. Aí eu fui Para quem não conhece, a Avenida Europa aqui em São Paulo é a Oscar Freire dos carros, né? As principais marcas estão lá, né? Dizem que na América Latina ela é referência. Ali está praticamente todas as marcas. Hoje eu não sei, mas... eu passei lá uma vez, tem Lamborghini, tem Ferrari. E era um sonho. Jaguar. É engraçado que eu lembro quando eu fazia essas trajetórias de boy, um dia eu fui para os Jardins e eu olhei a loja da Ferrari. Eu falei, caramba, um dia trabalhar aqui deve ser legal, hein? Trabalhar numa loja da Ferrari deve ser muito bacana. E aí surgiu essa oportunidade de eu sair dessa sociedade. Não foi uma oportunidade, eu tive que sair. Eu queria, eu não gostei e eu saí. E depois eu fui, aí eu acabei indo trabalhar como avaliador de carros. E já com toda a bagagem que você tinha? Colado com a loja da Ferrari. Olha. E da Europa. O sonho bateu, né? Bateu. Bateu na... Depois eu todo lado. Caiu a ficha, caramba, meu. Eu passei aqui tanto tempo atrás e eu olhava para a loja da Ferrari, uma Ferrari vermelha, uma vitrine, e hoje eu estou trabalhando, que tinha, diga-se de passagem, a loja que eu trabalhei, ela tinha mais Ferrari do que a própria Ferrari. Mais McLaren, Lamborghini, enfim, inúmeros carros. E aquilo era um volume muito grande, eu trabalhei bastante ali como avaliador. E chegou um momento que aí eu saí. Né? Acabei saindo porque eu estava lá como não um freelance, mas era um terceiro e eu fiz um bom trabalho. Mas a pessoa foi na época de uma crise bem complicada, foi da Ásia. Foi em 2007. 2006 para a crise dos tigres asiáticos. Isso. Financiava um carro em 12 vezes. Só. Quem compra um carro em 12 vezes? Não dava. Ainda mais um carro de... Sim, hoje não, mas era um carro de uns 80 mil. Lá era carro de, sei lá, 200 mil. Mas 200 mil naquela época já era praticamente 2 milhões. Para aquela época, não, exato. Entendeu? Então aí o dono, poxa, tá difícil, o que? Eu falando, tinha um outro rapaz trabalhando e ele precisava mais do que eu do trabalho. Eu falei, se você quiser me dispensar, pode me dispensar, eu me viro. Mas e aí, como vai ficar? Eu falei, me vira. Aí eu saí. Mas aí eu fiquei um período pequeno, mas sem trabalhar com carro. Fui trabalhar com distribuidora de bebida, também não deu certo, volto pro carro. Mas aí, sempre com vendas? Sempre com vendas. Sempre trabalhei com vendas. Nunca trabalhei em outra coisa. E sempre sonhando em ter o meu negócio. Aí fui trabalhar em blindadora, vendendo carro blindados, enfim, continuei nessa trajetória. E até que eu cheguei no ponto que hoje eu sou dono do meu negócio novamente. Estou aí como dono. Então você saiu da avaliadora, você passeou em mais uns 2 segmentos aí, e aí você abriu a sua empresa? Não, aí eu fui trabalhar em blindadora. Certo, blindadora, perfeito. Trabalhei em concessionárias. Que é uma baita escola também, né? É bom, eu não gostava. Por quê? Achava um ninho de cobra. Mas aí é aquela questão do convívio ali da galera. Eu era sempre me convidavam a trabalhar em concessionária, eu nunca quis. Eu imaginava aquilo... Eu ouvia, né? Nunca presenciei, mas eu ouvia. Como dizia, é cobra engolindo cobra. Certo. Tipo
tipo, um cliente chegar, é seu, e o cara, não, entendi. Tomar o cliente assim na cara larga, e eu nunca fui desses princípios. Nossa. Então eu não queria, mas um dia eu precisei. Não tem querer, né? E ainda, diga-se passagem, numa marca francesa. Que era uma beleza. O povo, né? Adorava. Aquele câmbio L4 da Citroën. Jesus Cristo amado. Mas trabalhei bem. E onde eu... Assim, não, isso é pra mim, eu tenho como assim, um orgulho pra mim. Onde eu passei, eu deixei referência. Que bom. Como vendedor, um bom vendedor, um cara que atende bem, educado, responsável. Enfim, então isso pra mim é uma bagagem. Eu acho que é quando a gente fala que quando a pessoa tem atitude de dono. Isso. E eu sempre quis. Eu sempre fui um dos melhores vendedores da concessionária, quando não primeiro, segundo. Era raro ser terceiro. Aí fui para uma Honda. A Honda, aí eu já fui com o pé embaixo. Fui com o pé embaixo. Em que sentido? Para vender mesmo. Para levar, dar o meu melhor. Já que eu estava em concessionária... Que ano? Isso agora, em 2017. Porque aí eu saí de blindadoras, fui para uma concessionária, Citroën, que eu gostava de trabalhar com carro premium. Mas aí, gerente, essas coisas, não veio o caso. Mas eu não gostava de ambientes, etc, eu saí fora. E nessa de eu sair fora, eu acabei precisando, para não ficar desempregado, né? Eu fui para uma concessionária da Citroën, trabalhei ali um bom tempo. Também é um grupo que também não estava indo muito bem comercial, no trabalho, enfim, acabou pedindo falência, etc. E aí eu fui para uma Honda. Antes de acontecer isso, eu fui para uma Honda e lá eu dei tudo. Lá eu, pé embaixo, arregacei as mangas. Cara, tinha um vendedor lá de 15 anos que eu não batia a minha meta. Caraca. 15 anos de Honda. Mas você foi para dar o seu melhor. O que te levou a isso? Não que você nunca, nas outros lugares não tenha dado, mas você colocou isso na sua cabeça e falou, cara, aqui eu vou dar o meu melhor. Você já estava modelando em ter o teu negócio. O que te passou na mente assim? Você fala, não, cara, aqui eu vou é engraçado vou voltar para moer, digamos assim. Primeiro é assim, nessa época eu já estava casado. Certo. Eu tinha uma filha e tinha acabado de nascer um bebê, né, o Davizinho. Aí todo mundo sempre dizia, você é um bom vendedor. Você é um bom vendedor. Cara, que vendedor que você é. Enfim. E eu olhava pra mim e falava, mas onde é que as pessoas me veem assim? Eu não me via assim. Esse que é o problema, a gente não se vê, cara. Eu não me via como um bom vendedor. Tem os 3 estágios, né? Como você se vê, como você é e como as pessoas te veem. E eu falava, cara, será que eu sou? Tinha até um tio meu que falava assim, eu nunca ouvi um vendedor como um júnior. Porque na minha família todo mundo me conhece só como júnior. Né? Eu nunca vi. Eu nunca presenciei um vendedor assim. E aí eu entendi que eu era um bom vendedor. Você se convenceu. Falei, eu sou um bom vendedor e eu vou dar o meu melhor. Então, se eu sou um bom vendedor, eu vou pra cima. Aí surgiu uma oportunidade. Aí um dia eu liguei para um primo meu, tava buscando um carro da Honda. Não, só quero se for Honda. Falei, tá bom, então eu vou te arrumar um Honda. Liguei para um gerente que eu já tinha feito uma pré-entrevista com ele. E aí eu liguei, tudo bem, tô com um primo meu aqui e tal, querendo comprar um. Eu falei, e aí, aquela vaga lá tá de pé, não tá? E aí, você quer mesmo? Eu falei, claro que eu quero. Quando você quer começar? Eu falei, hoje. Ele falou, não, mas hoje você tá trabalhando. Eu falei, não, fica tranquilo, demissão agora. Ninguém acreditou que eu ia pedir demissão. E eu sou muito assim. Aí eu fui com ele conversar e fechei para eu ir trabalhar na Honda e já vendi o carro. Meu primeiro carro eu já vendi. 0, meu primo. 0? Já comecei no primeiro dia de trabalho eu já vendi o carro. Na verdade ele esperou eu fechei o carro antes de entrar. Sim. Já comprou o carro, primeira venda. No segundo dia eu já vendi. Resumindo, na Honda eu nunca deixei de bater a minha meta. Nem a mínima, eu batia sempre a máxima. Esse era o meu objetivo. Fazer. Tanto é que eu ganhei todos os prêmios. Prêmios de
F&I, né, que é financiamentos, você financiar R$1 milhão em um ano. Foi o melhor vendedor de consórcio, melhor vendedor do ano, enfim. Todas as modalidades de vendas você bateu todas as metas. Era raro não ganhar. E o que faz um bom vendedor? Um bom vendedor faz o seguinte: dedicação e entender que você não é melhor que ninguém. Você só faz o seu trabalho bem feito, olhando nos olhos do seu cliente e dizendo: eu estou aqui para te ajudar, conta comigo. E eu sou assim. Se o meu cliente volta para reclamar, eu não dou as costas para ele. Nunca. Nunca. Eu vou com ele até o fim. E eu bato no gerente. Eu batia no gerente. Pô, mas você está do lado do caminho. Estou do lado do cliente. Eu estou aqui para ajudar tanto a empresa a resolver um problema como o meu cliente. Exatamente. Falando mal, eu não estou aqui. Eu estou do lado dos dois. Se eu estou aqui, é porque eu quero te trazer um bom trabalho. Não é só a venda. A venda assim, são consequências de um bom trabalho. Vende pela TV e tá tudo certo. Você não vai deixar de vender. Não vai deixar de vender. Exatamente. Mas o problema maior que eu vejo de vendedor, primeiro que não quer trabalhar. Eu vejo assim. O cara tem lá 50 prospecção no mês, o cliente dá um não para ele, tá tudo bem. Já recua. Mas é isso, mas é aquilo, mas é. O meu gerente, ele fazia vários desafios. Esse último gerente, que era o Paulo, ele me fazia vários desafios. Ele ia pra Honda, trazia, sei lá, um ingresso. Eu lutava. Ele chegava para mim: se você vender esse final de semana 3 carros, eu te dou esse brinde aqui. Sei lá, uma caixa de som, um show de um que ia ter. Sempre incentivando ali, né? Sempre incentivando. E eu falava: pode guardar que é meu. E era raro eu não ganhar. Era raro. Mas eu fazia isso por mim. Para mostrar porque eu sou capaz, que eu posso. Que você realmente é aquele bom vendedor que todo mundo fala. Você começou a se enxergar. Eu comecei a me enxergar. E quando que você começou realmente a se enxergar? Você fala: tudo bem, você entrou lá no primeiro mês, no segundo, você fala: eu tô indo bem. Qual foi o diferencial que você fala: cara, eu tô batendo numa constante? Porque você falou, o vendedor ele tem que entender do negócio, tem que atender bem o cliente. Mas me fala uma característica que todo bom vendedor tem que ter, além dessa. Então, eu olhando aqui, escutando a tua história, entendo que é não desistir, né? Bater, ir atrás, realmente ter ali... Tem um planejamento? Como é que funciona? Eu parto do princípio, eu saio de casa para dar o meu melhor. Sempre. Você já sai com essa mentalidade? Para dar o meu melhor. Não importa se você vai entrar de chinelo para comprar um carro, você vai entrar de terno. Eu tenho essa referência. Eu tenho porque eu tive experiência lá atrás, porque um senhor entrou de chinelo. Sério? E ninguém acreditou no cara. Vai lá, aquele ali não vai comprar nada. Sério? O cara levou o carro. E ele ouviu. Mas como que foi essa história? Conta. Essa história foi assim, eu estava ali, né, atendendo... Isso bem no começo. Na primeira loja do seu tio? Primeiro. Tá. O cara entrou de chinelinho, camisetinha aberta, bermudinha, bonezinho. Ele olhava pro Monza, era o Monza. Ele olhava, aí rodeava o carro, e ninguém ia. Eu falei: ninguém vai atender o carro? Vai lá. Vai nada, esse cara não compra nada. Vai lá, vai comprar nada. Tá bom. Então eu vou lá atender. Se eu for atender, eu quero comissão. Você já pleiteou? Falei: pode ir lá, você vai ganhar comissão. Porque eu comecei a barganhar, eu não contei esse pedaço, eu comecei a barganhar a comissão. Se eu atender, você me dá quanto? Se eu vender, você me dá quanto? Tá certo, tá vendendo o seu tempo. E eu comecei a ganhar. Tanto o meu salário fixo, mas como era vários caras com carro dentro da... É verdade, porque os caras, eles não eram os vendedores, eles eram os comissionados. Então, eles colocavam o carro à venda e pagavam a comissão para a loja. E aí já não queria... Uma taxa. Já não queria estar ali. Então, só para cuidar dos carros dele. O Pascoal tá ali, vai lá. Eu vendia todo mundo. Putz, grila. E aí eu comecei, vai me dar quanto? Quanto que você me dá? Aí eu comecei nessa, aí eu falei: boa tarde, bom dia, tudo bem, posso te ajudar? Posso. Quanto que é esse carro aqui? Tal. Falei: falou, falei tal.
Não tem ar, enfim. E aí foi quando ele falou assim, tem como andar no carro? Eu falei, claro que tem. Mas era final de ano, era alguma coisa assim? Eu não me lembro a época, mas era bem assim, a loja naquela época a loja vendia muito bem, vendia 35, 40 carros no mês, era caro. Porque o pessoal às vezes no final de ano quer trocar de carro, no final de ano era lindo. Era? A loja ficava vazia. Os caras não tinham nem carro para ir embora pra Nossa, cara. Sobrava às vezes um Poisel, o cara não queria ir embora com ele, né? Enfim, é verdade. Era a época de esvaziar. É por isso que eu tô vendo essa daí, mas bem, continua, desculpa, tô te cortando aí. Eu fui, esse cara, você vai dar volta com ele, enfim. E foi essa referência que eu tive. Menosprezaram ele e falaram, vai lá. Eu tive. Ele voltou e falou assim, ó, eu vou comprar esse carro. Eu não sou um pé rapado, eu vou comprar esse carro. Eu ouvi que a pessoa falou, mas eu vou comprar porque você me atendeu muito bem. E você não olhou para a minha veste, você olhou para que eu fosse o interesse no carro. Você queria saber, você não estava preocupado se eu ia comprar ou não, você queria me atender. E eu vou comprar o carro. Comprou. Então assim, eu não nego atender, seja você entrando de bermuda ou seja você entrando de terno. Eu vou fazer a mesma coisa. Perfeito. Minha posição com o meu cliente é a mesma. Cara, a gente escuta tanta história assim, mas é a primeira assim, a gente escuta, até a gente tem uma prova real, que nem você, meu amigo aqui falando, cara. Que coisa, né? É coisa. O ser humano é complicado. Cara. E como não dá volta, né? Dá volta e você olha e fala, valeu a pena ter atendido aquele cliente, porque isso vai te trazendo o quê? Amadurecimento. Né? Você vai tendo como referência coisas que você participou, que você viveu. Porque do mesmo jeito, aí eu vou fazer aqui de novo, a gente ouve falar até escutar uma história real que foi a tua. A gente sempre ouve falar que entrou um cara aqui sei lá, pega uns TikTok da vida, no Instagram, o cara entrou aqui de bermuda e chinelo e saiu com uma Ferrari. Ali eu acho que pra mim é armado. A gente ouve, mas gravado. E você agora foi um caso real, porra. Real. Agora me conta o contrário, já chegou alguém, porque hoje, aí vamos dar um salto, voltamos, você hoje, depois a gente vai falar do seu comecinho com a sua loja de carros, com a sua empresa, com a Mais Motor, mas hoje você trabalha com carros top de linha, carros premium, sim. Beleza. Já chegou alguém de... com cebolão Rolex, correntona e falar, eu vou comprar e não vou, porque aí tudo bem, o cara chega com uma indumenta, realmente, você chegar cara, meio apanhado, né? Ok, desperta uma atenção, ponto. Sim. Né? Desperta uma atenção, não tem como falar, né? Dúvida. O cara tá elegantemente como você está aqui, ó, com uma camisa, com um blazer, o cara tá é bacana, né? Você, poxa vida, não, claro, né? Você te dá essa autoridade, né? Te dá essa autoridade e essa oportunidade de você acredita que o cara tem potencial para aquilo. Não, você enxerga legal, né? Bacana, né? Tudo bem. Mas já chegou gente assim para você e não, eu vou levar eu conheço um pouco de... Aí, galera do ramo de automóveis. Agora vai, hein? Os diamantes da vida. Diamante, esse apelido, então? Lá numa empresa que eu trabalhei com os colegas, eles falavam, olha o diamante chegando. Diamante, aí, então. Diamante. Quero levar aquela X6 ali, nem sei se a X6 é a top, né? Quanto que é que eu faço Pix agora? Tem isso daí? Teve histórias hoje assim. Tem o Pix, né? Antigamente não tinha, né? Não, teve histórias um pouco lá atrás que era assim. Moleque, um jovenzão ainda, né? Eu sou jogador de um time. Você já com a Mais Motor já, né? Não. Tá. Ainda não. Com a Mais Motor eu já tive uma experiência recente, mas tranquilo. Referência assim, a pessoa bem olhar o carro, você vê que o cara não sabe nem dirigir, molecão, tô jogando no time X, que eu sou do juvenil, enfim, eu preciso comprar um carro. A pessoa fala, eu vou comprar o carro, dirigir, você vê, você sabe dirigir? Ele falou, não. Tem carta? Não. Você pode bater o carro, vai dar uma volta, não consegue. E a pessoa, vou comprar o carro, vou fazer para você o depósito. Vários. Lembra daquele depósito expresso do Banco Bradesco? Logo quando saiu. Os caras faziam vários, irmão.
Sério? Vários, sem nada. Envelope vazio, só constava porque vinha uma conferência manual, né? Teve pessoas que caiu nesse golpe. Caraca, porque logo no começo ninguém sabia como é que funcionava, porque... Para vocês saberem, a gente está falando da década de 90, comecinho finalzinho da década de... Exatamente. Finalzinho não, meio da década de 90 e início dos anos 2000. Hoje você tem a transferência eletrônica, o dinheiro eletrônico, que é o Pix. Sim, é o Pix. O Pix nada mais é do que um dinheiro eletrônico, que cai na hora. E transferências entre contas pelo sistema online, que hoje nós temos acesso. Antigamente não, você tem aqui no banco. O que os bancos fizeram? Para otimizar a operação e custo e agilidade, você pegava um envelope, eu pegava os dados da sua conta, colocava ali. Na confiança, eu colocava o dinheiro ou cheque. Isso. E depositava na máquina e digitava, sei lá, 50 mil. A compensação se dava em 24 horas. Aquele envelope ia lá para a central do banco lá, eles abriam e conferiam. Ó, tá conferido. Só que só tem, sei lá, tem 20 mil em dinheiro e 30 em cheque. Olha, 20 mil está liberando sua conta, os 30 mil é em cheque. Então, não era uma coisa que tinha um tempo, 3 dias. Mais ou menos, de compensação. Hoje não, hoje é instantâneo. O que o pessoal fazia? Né? O bom malandro, ele pegava, porque ele via, se ele colocasse o envelope vazio ou cheio, de qualquer jeito já constava no sistema do banco aquele valor, só que estava lá bloqueado. Ou indisponível. Só que a pessoa, na ânsia e na ganância de querer ver o dinheiro, ela não via que estava indisponível. Ela via lá, sei lá, 30 mil. Fechou, tá depositado, tá, tchau. Exatamente. Era isso, não era? Aconteceu de pessoas. Exatamente. Então, isso na década de 90, quando o sistema bancário teve essa transição. Era muito prático, né? A pessoa já ia no cartório e já entregava. Tinha isso, né? Porque o cara... Eu nunca... onde eu trabalhei, eu nunca vivenciei a pessoa entregar o carro. Mas teve casos que pessoas entregavam o carro. Ainda hoje tem golpe com... Se tem golpe com Pix, desculpa. Imagina naquela época que o pessoal não fazia. Mas conta, o cara... E esse caso do cara querer comprar o carro com você e não ter dinheiro já... Qual foi a situação mais hilária que você falou? O cara, por exemplo, tinha lá um Camaro blindado, 3 carros assim top. Tinha 0 quilômetro. Zero. A pessoa entrar na loja assim, é sempre ou é muito no começo do dia. Tem isso? Ou bem no final. Tem isso? Tem essa... Parece que eles adivinham. Não, vou chegar lá, tipo, 5h30 da tarde, vou ficar lá conversando, batendo um papo, vou falar que vou comprar. E é verdade. Ou anima o cara de manhã, ou anima o cara no final da tarde, é isso? Que saca. Não, vou comprar... Aconteceu. Eu vou comprar 3 carros. Tipo, dava... 3 carros naquela época, tava dando mais de 800 mil de venda. Falei, beleza. Aí só que é o seguinte, eu tenho aqueles títulos do Tesouro Direto, por isso nós chamamos de diamante. Do Tesouro Direto, que tá liberando, e bibibi, aqueles papo de louco. E você até acredita. Você não quer desacreditar. Tudo bem, ele fala que tem, tá tudo certo. Você não sabe até onde. Aí passa um dia, aí passa 2, aí você diz, não, que deu um problema, aí passa uma semana, aí o cara te liga, às vezes, só tô te ligando para dar uma satisfação, etc e tal. E não existe isso. Não baixou a aplicação. Nunca acontece. E o cara é cara de pau, fica ligando. E eu não sou daqueles de xingar, né? Vai falar palavrão, não. Deixa quieto, beleza, tudo bem. Vai no seu tempo aí. Quando você quiser, ou se o carro estiver disponível, você vem buscar o carro. Porque, você vai começando a ficar... E acontece, cara. Acontece, pessoas... não entendo. Eu acho que é um sonho, né, da pessoa ter o carro, enfim, sei lá. Ou o sonho de conhecer o vendedor e entrar numa loja, porque, chegar para falar que vai comprar o meu empresário é X. Sério, já teve isso também? O meu empresário é o Wagner Ribeiro, que era o mais top, era até o é verdade, empresário do Ronaldinho. É verdade. Eu sou jogador de basquete, que me agencia não tinha nada a ver, você não conseguia nem falar com ninguém. Então deixa eu falar com o seu... Porque você começa a ficar seu meio agente, esperto, né? Deixa eu falar com ele, com o seu empresário. Não pode, que ele não tá aqui, não tá no Brasil. Enfim, era muito interessante. Já teve de tudo. Já teve de tudo. Bom, Júnior, pra gente não perder, aí você tava na blindadora, saiu, foi trabalhar nas concessionárias. Na Honda, né? Citroën e depois Honda. Citroën e Honda, e aí na Honda deu top. Deu top, você falou, cara, daqui eu sei que não
não vou mais... Não, na verdade eu fiquei lá, mas aí começou a me incomodar. O quê? Eu comecei a fazer umas coisas, comecei a raciocinar um pouco mais as coisas. Eu falei, cara... Aí eu comecei a ligar para eu queria voltar para o Blindados, porque eu era do Blindados, trabalhei em fábrica de blindadora e tal, fazia as blindagens, e eu sempre gostei desse ramo premium. Pô, qual é o nome do nosso amigo lá da blindadora? Da DW. A DW Blindagem hoje é o que eu trabalho. Então, mas tem a de Indaiatuba, não é? Isso, essa Qual que é o nome dele? DW, é o William. William, vem pra cá, meu, vamos conversar, vamos... Bater um papo aí. Nossa, show de bola, vem pra cá. Tá. E aí eu comecei a procurar outras opções de negócio para a linha Premium. E eu acabei fechando um negócio, foi quando eu vim para a Zona Oeste. São Paulo aqui, onde eu estou. E aí eu fiquei um período bom, não posso reclamar, foi ali uma porta que se abriu para que eu chegasse no meu próprio negócio. Tá? Teve momentos difíceis, mas passou. E aí, quando que você realmente falou, cara, eu vou abrir a Mais Motor, eu vou tirar o pé? Porque é difícil essa transição. Você sair do CLT, você sair, digamos, de uma estabilidade, que estabilidade, na verdade, não existe. Não existe, mas não existe. Você tá ali com o seu salário fixo. Minha mulher ficou louca, com medo. Elas não entendem isso, mas tudo bem. Mas te apoiou. Isso é importante. Então, você tira o pé de algo que tá ali, você tá pisando firme para colocar certo, em algo... Como é que foi isso daí? Então, aí como eu falei, eu cheguei um dia lá na Honda, falei, vou pedir demissão. E saí. Mas por quê? Por que você vai embora? O que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada, eu só quero viver o meu sonho de ter meu próprio negócio. Eu quero tentar, pelo menos tentar. E eu vim numa proposta que praticamente era uma sociedade, né, que deu aí de 2019 até 2020, eu acho que não, 20, até 2021. Fiquei, mas aí numa situação acabei desentendendo e saí. Certo. Mas ali eu acho que foi o próprio Deus. Falou, sai fora. E eu não tinha muita coragem. Não estava com coragem de chegar e falar assim, vou abrir meu próprio negócio, só eu. Mas a coisa estava andando, já estava rendendo, já você conseguia, conseguia pagar as contas. Conseguia tudo normal. Tranquilamente, porra, já é um baita de uma vitória. Eu queria mais. E aí, mas eu não tinha aquele impulso, pá! Aí, quando eu me vi numa situação que, tipo, não dá mais aqui, eu tenho que sair fora, eu saí, eu falei, e agora? Mas é o nosso instinto, né? Ou você corre ou você enfrenta, né? Numa situação aí foi quando ali não tinha mais como eu ficar, não dava mais, não tinha nem ambiente. Eu saí fora. Só que eu não sabia que eu sabia que eu queria trabalhar para mim mesmo, mas como começar? Aí foi quando eu peguei até com outra pessoa, bati um papo, não, peraí, vamos fazer, e fomos. Quando eu fui, em 3 meses a pessoa falou, não quero mais, acho que não é isso. Aí ele falou, vamos fechar a Mais Motor BR. Eu falei, como assim fechar? Não tem como fechar. Não, mas vamos fechar porque não está dando, não sei o quê. 3 meses de empresa, como não está dando? Um mês que zerou, não deixou de pagar, zerou, não sobrou nada para ninguém. E vinha nessa batida, 3 meses. Só, é muito pouco, pô, isso aí não é... Aí eu falei, cara, eu não posso fazer isso, eu não posso fechar. Eu vivo disso, eu sou disso. Exatamente. Eu estou aqui porque eu acreditei nisso e eu preciso continuar. Aí veio em mim uma lembrança. Não tem um plano B, né? O plano B não existia. O plano A funcionar. Eu falei isso pra ele. Falou? Eu vou pra rua? Vou ficar onde, cara? Claro. Não tem como eu viver. Então vamos ver o que faz. Aí eu falei, então eu compro a sua parte. Pô, e aí? Comprei e cheguei pra minha esposa. Um dia eu falei, ele está saindo fora. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, não sei, quer sair fora, quer fechar o escritório, a Mais Motor BR. Mas por que ele está fazendo isso? Ela ficou super brava. Falei, calma, eu não vou sair. Mas como você vai? Eu não vou sair.
Deus é comigo. Ele sempre foi e sempre vai ser. Se Ele está permitindo algumas coisas, existe um propósito. E eu vou com Ele. E eu estou com Ele. E eu fui. Paguei toda a parte dele. Fizemos um acordo e continuei. Cara, de verdade, ali foi o boom. Que ano foi? 2001. 2001? Não. 2021. 2021, velho, a gente tá falando de uma das piores crises sanitárias que o mundo já enfrentou, que foi a pandemia. Foi. Que coragem foi essa, velho? Porque assim, carro já é um mercado bem difícil de lidar. São poucas pessoas, eu falo isso por experiência própria. Né? É um mercado difícil de você conciliar, tem que ter muita experiência. É o que a gente está conversando aqui há um bom tempo, com experiência. Como é que você fez? Porque ninguém podia sair, ninguém podia... E aí? Que coragem foi essa? Então, a coragem foi duas coisas. De verdade, assim, de início eu falei, agora eu tenho que... Sou eu. É Deus e eu. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim que é a fé. Isso me move. Eu acredito. Eu acredito muito no Deus que eu sirvo. E foi um momento muito duro para mim, porque você se sente decepcionado com algumas pessoas. Mas eu falei, eu não posso retroceder. E aí foi quando eu, de verdade, até fico bem emocionado, porque eu não acreditava que eu ia conseguir avançar. Fiquei com um pouco de medo, mas foi tão bacana que isso eu sei que foi também a mão de Deus na minha vida, porque era um sonho meu, ter o meu próprio negócio. De fato, Ele foi abrindo as portas, Ele foi mostrando o caminho e Ele foi trazendo o cliente para mim. E eu fazendo um bom trabalho, isso dando o meu melhor. Porque quando você faz... não para você, mas você faz para honrar aquele que te honra, cara, você faz. Sem dúvida. E eu fiz isso. E eu continuei e hoje eu estou feliz. Eu não volto atrás. Eu não me arrependo de nada que eu fiz, mas é aquilo, né? Não sei se lá atrás, se eu tivesse tido essa força, não sei se eu teria amadurecimento para isso. Então, hoje talvez você não estava preparado para aquilo naquele momento. Porque foi aquilo que a gente falou no começo, cara. Se de repente você dá um salto, que eu falei, até brinquei, não foi um salto, foi uma trajetória de anos. Se você faz daqui para cá muito rápido, cara, você não está preparado. E é realmente o que você falou. Eu também acredito muito em Deus, independente da religião de cada um, mas, cara, Ele te prepara. Ele te prepara o caminho, ele vai soldando ali, cara, não está no seu momento ainda, porque a hora que ele te prepara e fala, cara, vai, aí as coisas, aí você fala, por isso que eu falo, nada vem de graça, nada vem a curto prazo, não é, cara, você pega pessoas que ganham... É até bom que não venha. Então, exatamente, porque você pega, por exemplo, aí, cara, foi lá, quantos casos a gente não vê, isso aí é uma estatística, 90% das pessoas que ganharam na loteria faliram. Por quê? Porque não estava preparado para aquilo, cara, sabe? Então você... eu não digo que não é nenhum dinheiro fácil, mas não está fácil preparado. Não, fácil... não, assim, mas não estava preparado para aquilo, para aquele momento, para aquele momento do experimento. Porque, cara, a gente viveu uma crise sanitária a maior, né, que teve na história. E... obviamente, ninguém está falando aqui que foi bom, que foi ruim. Eu perdi... um amigo próximo, pessoas perderam familiares, não estou dizendo isso. Próximo, graças a Deus não perdi nenhum familiar, mas foi difícil para todo mundo, cara. Mas teve muita gente que superou isso daí com muita destreza, né, cara? E você foi um deles, né? Porque, cara, desfez uma sociedade sem... Obviamente que se você... Eu sei, eu posso falar, porque hoje não tem uma rede de network muito grande, hoje mais consolidada ainda. Mas, cara, e aí? Porque é você por você. Foi o que você falou, é comigo agora. É comigo. E é o meu sonho. Para onde é que eu vou agora? Numa pandemia, vou fechar, vou recuar? Não, cara, vamos para cima. As coisas, né? Você falou que quando a gente fala as coisas foram acontecendo, parece que... Não,
tudo aquilo que... Aí volta no que você falou lá atrás da semente de ter plantado. Isso. E isso as coisas começaram a acontecer. E não é por acaso. E é legal o seguinte, Augusto, porque eu nessa trajetória, eu fui criando muita confiança. Vários parceiros de negócio, revendedores que lá atrás me conheciam o meu trabalho, conhecem o meu trabalho, deu credibilidade, confiança. Aqui dentro, até de onde nós estamos, aqui que é o nosso condomínio, eu tenho muito cliente bons, clientes que confiam no meu trabalho, clientes que assim, acreditam plenamente no meu trabalho, assim, quando eu digo confiança, de poder vender o carro, que ele está certo de que ele vai receber. Então isso para mim é muito, porque eu trabalhei em alguns lugares que as pessoas realmente deixavam a desejar por um cliente que deixa um carro consignado, um cliente que volta com um problema. Que acontece. E tá tudo certo, cara. E as pessoas deixarem aquilo, por exemplo, a confiança que ele depositou em você ser frustrada. Você não receber a venda do seu carro, você ficar tendo dor de cabeça, postergando uma solução. Exatamente. Isso eu olhava. E o cara olha e fala: minha confiança se resume a isso daqui. É isso. Eu olhava aquilo, sempre olhei assim. Um dia eu vou ter meu negócio, eu não vou fazer assim. Eu não posso ser assim. Eu não quero ser assim. Isso não existe. A pessoa depositar confiança em mim. Augusto, Pascoal, beleza? Tudo bem? Irmão, tô deixando meu carro aqui para você vender. Vende para mim. Quanto você cobra de comissão? X? Beleza. Augusto, eu vendi seu carro à vista, mas eu posso te pagar em 3 vezes? Porque eu vou receber em 3 vezes. E não é verdade. Então eu jogo limpo. Claro. 100% porque verdadeiro. O outro lado está confiando 100% em você. Porque é o que eu gosto que façam comigo. É isso, é o mínimo. É o mínimo que eu tenho que fazer. Acho que é a lei do retorno, né? É a tal lei do retorno. Eu não tenho. Que você faz. O que é seu é seu. Entrou o seu dinheiro, na hora eu preciso passar para você. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Que aí volta naquilo que a gente conversou lá atrás, quando você foi trabalhar com seu tio, que você estava modelando alguém. Exatamente. E seu pai te falou de valores e princípios e falou, cara, sua palavra é o que vale. Exatamente. E vale até o final. E eu gosto disso. E o mundo é pequeno, a gente acabou de falar, o mundo é pequeno. Então você está com um cliente... Você estava com um cliente top lá na Avenida Europa. Tava. Você não atendeu aquele cara bem. Hoje você está aqui e esse cara volta. E aí, legal. Como é que você fica? Um bom trabalho. Não, então, mas aí se você não atendeu bem, como é que você fica? Exatamente. E você pode reencontrar com ele. E vai reencontrar, cara. E vai reencontrar. É legal, é bem legal você falar isso da Avenida Europa. Que você vê, eu tenho um filho de 7 anos, Davi, ele fala, o Porsche, olha a BMW, olha isso. Eu vi lá o dia que você foi na Porsche Cup, né? Na Porsche Cup, e aí esses dias eu estive com ele onde eu trabalhei, que é a Sterling Porsche, uma das empresas bem consolidadas ali na Avenida Brasil, só vende nave. Famosa nave. E aí eu levei meu filho lá, e você vê, eu sou bem-vindo pelo dono. Tá vendo? Pelos donos, pelo vendedor. Respeitado, ele me indica, porque tem alguns carros que eles não é o perfil deles, eles pedem para me procurar aqui mesmo já. Então essa conexão que eu tenho de respeito ao meu próximo é muito bom, porque me indicam. Aí eu falo, como você está? Alguns colegas parceiros meus de trabalho igual o meu falam, mas como você... Às vezes é indicação. Eu vou entrar nesse mérito agora. Daqui a pouco eu vou... A gente já está chegando no final. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre a questão da sociedade. Claro. Na época, só para finalizar. Aí veio Lembra que eu te falei lá atrás que eu saí? Sim. Porque eu não tinha... eu não pedi conselho. A primeira... Lembro. Isso veio na minha mente no dia, sentado. Dessa vez eu não saio. Porque o que Deus me deu é para mim. A experiência, né? E se tem dentro de mim o desejo de ter a minha empresa, hoje não. Hoje eu fico. Quem tiver que sair, sai. Mas eu não saio. E foi isso. Veio essa coisa ardia dentro de mim, assim, porque eu queria estar com a minha empresa. Independente com sócio ou não, eu vou estar. Estou. E, honrei meu compromisso com eles e, estou feliz. Trabalhando não é fácil. Não. É engraçado que você acha. O velho ditado, todo mundo só vê o
Todo mundo só vê a alegria. Tranquilo. Não. Você tem as suas regalias, mas assim, o comprometimento é maior. É muito maior, porque, cara, você tem o seu... CNPJ. Exatamente. A gente tem o nosso grande sócio, né, que é o governo. Todo mês tem imposto para pagar. E tem que pagar, né, cara? E tá tudo... Cara, tá ali. E é os clientes, e é uma recorrência que o cara vai ter. Olha, eu tive um problema com o carro. Cara, tá na conta. Eu vou ter que arcar com isso. É isso aí. E tá tudo bem. Eu trabalho. Cara. E, cara, esse mês não foi bom. Esse mês aqui a gente precisa dar um up. Como é que eu vou fazer? E por aí vai. Pra agora a gente matar essa linha do tempo aí. Aí você segmentou, você olhou para mais motor. Como é que você... Porque falando de carro, a gente tem umas categorias, tá? Então, me corrija se eu estiver errado. Eu sou apenas um entusiasta de carro. Você tem os carros populares, os carros, o pessoal chama de sedã médio, e os top de linha, que são os luxos. Por que você foi trabalhar com carro de luxo e blindados? O Pascoal, para que vocês aqui, a gente acabou nem falando tanto do negócio dele. Ele só trabalha com as famosas naves. Então é BMW, Mercedes, Jeep também, né? Jeep assim, eu não sei. Não é tão nave, mas assim, é um carro hoje bem procurado no mercado, Commander, enfim. Esses carros hoje que são mais popularizados em grande SUV, né? Mas Audi, né? Audi também, né? Como é que você olhou e falou, cara, eu vou trabalhar com isso daqui? Como é que você enxergou esse mercado? Eu trabalhei, como eu comentei com você, eu trabalhei dentro de blindadoras. Certo, perfeito. Blindagem de carros sempre são nesses carros mais premiums, vou colocar assim, né? Que é Land Rover, Volvo, BMW, Audi, enfim. Então, esse ramo eu acho muito bom no sentido de crescimento, porque a população do Brasil, eles sempre querem algo melhor. E você vê que hoje é difícil você ver carro muito popular. Por mais que a pessoa não... Ficou caro, né? Ficou caro o carro popular. Então, às vezes, a pessoa não compra um carro zero, mas ele compra um SUV de 7 lugares, um pouco melhor. Com mais conforto. Depois dessa pandemia, você vê que hoje eu não sei, ainda está um pouco, mas a pessoa deixou de trocar o seu carro que ele trocava há 2 anos por um zero para trocar por um mais novinho, mais, sabe, melhor. Tem a diferença do seminovo para o usado, né? Tem. Tá. E era um desejo isso. Eu trabalhei com carros mais simples, como na Citroën, como até a própria Honda, ela tem uma linhazinha intermediária, né? Um público-alvo, que não é acima, não é carro de milhões, não é carro de 500 classe mil, média, não. né? É classe média. Enfim, mas eu tinha sempre essa vontade de trabalhar com a blindagem de novo, com carro blindado. E com carro blindado, se você também tem o carro blindado premium, mas você também sem ser premium. Então, acabou coincidindo de eu estar com os dois. Você já estava nessa linha, então você acabou optando por ela. Continuei e eu gosto desse. Você enxergou isso daí? Eu gosto, porque os clientes que vêm, assim, a partir do momento que se cria uma credibilidade para o seu cliente, tanto da parte da blindagem, do carro, da empresa, cara, esse cliente ele é difícil ele não trocar com você novamente. Não é igual o outro perfil, porque é muita propaganda. Por exemplo, a Chevrolet, um exemplo. A Chevrolet vai falar, não compre seu carro essa semana. Já ouviu esses comerciais? Não, nesses carros mais premium, a pessoa ela já procura primeiro empresas de confiança. Então, quando você faz um bom trabalho, no qual você dá a confiança para o seu cliente, ótimo, cara. Ótimo, ele vai voltar. Se ele não voltar, ele indica, ou ele deixa depois seu carro para você vender. Enfim, ele vai fazendo essa engrenagem girar junto com você. Perfeito. E eu tenho uma coisa comigo, eu gosto desse perfil, eu gosto de carro blindado. Mas carro blindado, um dia nós vamos fazer um podcast falar vamos fazer que é mito de blindagem, o que é verdade. Não, boa, já fica o convite, verdade, tá? verdade. Então, vou chamar o William, da DW, blindagem, porque
ele sabe. Me fala se eu tô errado, a blindagem evoluiu muito. A gente vê algumas coisas na internet, mas enfim, vê ali alguma coisa e não. Eu gosto de estar de realmente trazer pro pessoal aqui algo com uma indicação de realmente. Ele é dono, né, de uma. Porque antigamente o vidro era isso daqui, hoje já não tá mais. Você coloca uma película, tem os níveis, aço, né? Hoje, não é isso? Então, inclusive eu acho que eu até trouxe aqui. Só para saber, mas uma hora nós. Hoje opa, são assim, ó. Legal. Isso é uma manta. Aço carbono? Isso aí não. Essa daqui é de aramida, né? Então é uma manta que hoje ela substitui. Super leve, ó. Muito sobre esse. Mais leve que o celular. Isso, ó. Isso aqui antigamente era tudo feito em cima de uma. Chapa, isso aqui tem o quê? 3 milímetros? Tem de 3. 3, né? Ó. Tem de 5. Super pesado, ó. Então hoje esse aqui, ó. Essa é uma manta tradicional e essa é peso a manta. De um chinelo, mais leve que o chinelo. Essa é a manta que ia ser usada. Pô, vamos voltar e vamos conversar sobre isso. É muito bacana, muito bacana. Depois muito bacana. Isso aí nós vamos fazer. Mas essa foi a minha trajetória para chegar até a Mais Motor BR. Pô, legal, Júnior. Bom, a gente vai deixar as redes sociais, a gente está chegando já no final aqui. O Júnior também tem um compromisso daqui a pouco, né? Vamos atender, fazer uma venda. É isso aí. Então, a gente vai deixar as redes sociais do Júnior aí, o Instagram dele, que hoje todo mundo está no Instagram olhando e vendo. E eu gosto sempre de fazer uma última pergunta. Você falou agora de indicação, de tudo. E pra gente que empreende, que está aí no comércio, independente se for varejo, que nem eu falei no começo dele, se for varejo, se for uma perfumaria, se for o cara vendendo uma pipoquinha ali, o que vale para você mais hoje? Dinheiro ou network? Se você fosse optar, você fala, cara, não, ó, hoje eu com dinheiro eu faço isso, com network eu não faço isso. O que vale mais para você e por quê? Para mim, o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, isso aí não tenho dúvida. Mas um network, cara, um network de pessoas de bem... Te leva para outro nível, não leva? Porque você tem que ter muito cuidado com essa questão do network. Né? Saber o que é também, né? Porque nem todo mundo que está dentro de um network é verdadeiro. É honesto. A gente consegue peneirar, né? O verdadeiro network mesmo, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Hoje eu vejo assim, quando a pessoa vem com muita, como fala assim, muita oportunidade, analisa, pensa, mas é muito importante. Eu acho que hoje no nosso meio, o network, que é a humanização, isso, cara. Antigamente, você pode ter certeza, era assim. Só tá hoje voltando. Levou um outro nome e um outro nível, né? Porque a informática, a tecnologia, ela meio que distanciou. Mas eu vou te falar uma coisa. Tinha sim. Porque inclusive eu estou finalizando de ler um livro. Tá até ali, né? As 16 leis do poder do Napoleão Hill. E nesse trecho, o que acontece? O que o Napoleão Hill diz? Só para a gente falar aqui, quem foi Napoleão Hill? Napoleão Hill, ele foi um jornalista do início dos anos 1900, ou seja, do século XX, século passado, nos Estados Unidos. Então, ele pegou o boom da Revolução Industrial nos Estados Unidos. Então, ele teve acesso a uma pessoa chamada Dale Carnegie, que foi o maior, acho que o segundo homem mais rico da história do mundo, só atrás do Rockefeller. E o Dale Carnegie, ele na época, ele era o aço, né? Ele começou a fazer a mineração de aço e começou a transformar aço em trilho. Ou seja, ele revolucionou a indústria. Não tinha. Foi aquela coisa do Velho Oeste, tudo. Então o cara ficou multibilionário, né? E depois dele o Rockefeller. E aí o Napoleão Hill era um jornalista, né, entusiasta, né, desses grandes empreendedores, que eu estou falando de uma época que tinha o Rockefeller, que foi ele foi o homem mais rico do mundo, do planeta, na exploração de petróleo, o Dale Carnegie com siderúrgica e outros negócios. Ele teve acesso ao Thomas Edison, inventor da lâmpada. Enfim, quando os Estados Unidos teve aquele boom de empreendedorismo e da Revolução Industrial. E o Dale Carnegie queria alguém para que entrevistasse essas pessoas e fizesse como se fosse, não vou falar um manual, mas quais são as principais características que essas pessoas de grande sucesso tiveram. Então pegou, por exemplo, o Henry Ford. O Henry Ford, ele era tido como uma pessoa de conhecimento médio, mas ele tinha muitas pessoas que pensavam naquilo que ele não
naquele conhecimento que ele não tinha. Tá. E aí, falando de network, eles tinham algo chamado de mastermind. Tá. Ou seja, a mente mestra. Então, ele seja várias pessoas, né, com habilidades diferentes que se reuniam em prol de um negócio só. Então, o network ele vem disso daí. Então, foi o que você falou, isso aí é muito antigo. Hoje ganhou um nome, rede social, tal, o grupo de WhatsApp. Mas o network ele te leva para um nível a mais. Né? Que foi o que você mesmo falou. Cara, eu trabalhava com os carros XYZ, agora eu estou trabalhando com... E a sua rede de relacionamento é... Muda. A sua, falando de você, que é um caso real que está aqui, é amplo. A gente estava conversando esse dia, você estava com... Esses dias eu estava com um influencer, né, das redes sociais aí. O cara tem 4 milhões de E ninguém vê o seguidores. Júnior ostentando isso em rede social, dizendo, tirar uma foto com o cara, fala grandes parcerias, vira. Não, isso... Não tem nada a ver. Ou seja, você vai isso ali... é um processo. Você vai ali, no bom sentido, beber um pouco da fonte do cara, mas também dar um pouco da sua. Porque antes de demonstrar interesse, né? Seja interessante, né? Mostra que você tem algo para trocar ali. Porque não adianta nada te levar... Tem muita gente que fala, cara, tem um grupo... Tá, cara, mas... o que vai me agregar? Só interesse humano. Não vai ser legal. Então, que nem faça o seu trabalho. Exatamente. É tão interessante que conheci a pessoa, falamos de negócio e se interessou pelo veículo. No final não fechou. Uhum. Mas nem por isso eu deixei de atendê-lo. Perfeito. Eu tenho algo dentro de mim que foi uma pessoa que eu gosto muito dela, que é um tio, tem muita experiência, já quebrou 3 vezes na vida de empresário industrial. E ele fala, faça o seu melhor, sempre esteja próximo do seu cliente. Como? Ligue para ele. Se ele não te ligar, ligue. Você já falou com ele? Não tem problema, se você não vai comprar agora, fica tranquilo. Estou aqui sempre para te ajudar, estou aqui sempre que você precisar. Você vai ser lembrado, né? Você vai ser lembrado. É isso. Não porque não vendeu, você vira as costas para esse cliente e esquece ele. Porque você faz o quê? Você deixa a distância. Porque às vezes ele está com vergonha. Meu tio falou isso para mim. Às vezes ele está com vergonha de você, porque ele não fechou com você. Verdade. E aí você deixa ele muito longe. E vai passando o tempo, vai passando, daqui a pouco... Aí o outro que dá uma atenção que você não deu... É onde ele fecha e ali o cara vai criando ele. Perfeito. Tá? E você tinha falado por quê? O network, né? Por que ele é tão importante para o empreendedor? O network é importante porque eu acredito assim, que quando você conhece pessoas de bem dentro de um network, vai te trazer, vai somar. Uhum. Eu vou somar para ele, ele vai somar para mim. Às vezes não é só o dinheiro. Exemplo... Ô, Júnior, tudo bem? Pô, cara, eu tô com meu carro ali que deu problema numa bateria. Você me conhece, fala, beleza, Augusto. Faz o seguinte, liga para esse meu fornecedor aqui, fala que é para mim, que ele vai te dar um desconto. Ele vai lá, você vai lá e ele traz a bateria, já aconteceu várias vezes. Mas quanto é isso? Não é nada. Se eu posso te somar para você... É o prazer de ajudar, né? Eu gosto, cara. Não é tudo dinheiro. Não é nada, nem tudo é dinheiro. Não é mesmo, não é. Então, para mim, assim, o network é isso. Você poder somar e também trazer para você a soma. Mas quando você vê que existe algo diferente, que é o quê? Só expertise, só querer levar vantagem... Eu não falo nada, eu sou aquela pessoa que eu não vou ficar debatendo, você é espertão, você quer ser... Mas na verdade, bom dia, boa tarde, a gente já sente quando a gente já sente quando quer ir para esse lado, né? A gente já nem... Você não tem que descer ao nível. Não, você tem que subir. A pessoa vai entender que você, o cara meio que me deixou de lado, o que eu fiz? Ele vai... É a vida do cara, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma forma de lidar com... É aquela seleção que a gente faz, né, cara? E eu faço, e assim, hoje às vezes eu até olho assim, vou estar com fulano, vou estar com... Não, cara, eu entendi uma coisa, eu preciso dar o meu melhor, seja para o Augusto, seja para outro, seja para o cliente A, B, C, D, tá tudo bem. Eu vou fazer o meu melhor. É para mim isso. Eu me coloco no seu lugar, dizendo, se eu estivesse no lugar dele, como eu gostaria de ser atendido, respeitado, enfim, tudo que um ser humano espera do outro. Pô, Júnior, melhor.
Obrigado, show de bola, obrigado mesmo. Cara, deixa um recado pra galera aí, quem tá empreendendo, quem tá começando. Qual que é o recado que você fala, cara? O recado que eu... Não desistir é fácil, só falar, mas e aí? Não, eu tenho uma frase que eu ouvi e é verdade. Desistir é para os fracos, persistir é para os fortes. Cara, se você tem um sonho, certeza absoluta, não vai ser fácil, nunca. Não olhe para... Então, quando vier a dificuldade, é sinal que você está perto de se realizar o seu sonho. Vai vir deserto? Vai vir um deserto. Vai vir solidão? Vai vir tristeza? Vai vir. Vai chegar eu trabalho com carro, um mês bom, maravilhoso, arrebentou. Vai chegar um mês e você vai falar, caramba, mas não continua. Deu. E seja grato. Agradeça todos os dias a Deus. Obrigado, meu Deus. Quem crê em Deus, eu falo porque eu creio em Deus e confio nele, por estar aqui vivo, uma família abençoada, um trabalho abençoado, uma empresa abençoada, não devo para ninguém. Então eu acho que só de eu sair de casa, vir trabalhar, mesmo que não aconteça uma venda, seja grato. Seja grato pela vida que você foi escolhido, porque um dia você foi escolhido por um Deus que criou todo esse universo. Ele não te fez pequeno para você desistir, então, né? Se ele te escolheu, ele já te aprovou. É isso aí. Se você está aprovado, não espere aprovação de ninguém. Já não te fez pequeno, então, cara... Não espere aprovação de ninguém. Não espere. Não vai ter. Os mais próximos é o que vão te decepcionar. Coloque isso na sua cabeça. Isso aí. Obrigado. Obrigado e vamos ficar para a próxima da blindagem, cara. Blindagem. Sem dúvida alguma. Tem mais podcast aí falando de tudo sobre carro, né? É isso aí, gente. Pod Office finalizando aí. Obrigado pela audiência. A gente vai colocar todas as inscrições lá aqui na baixa colocar as redes sociais do Júnior. A gente vai colocar lá nos comentários vamos colocar também o Instagram do pessoal da blindagem. Tá bom. Então, para quem tiver interesse, fazer negócio com o Júnior aí. Vamos embora. Obrigado, Júnior. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.